Por que a solidão virou uma das grandes preocupações do século XXI? É sobre isso que eu quero discutir hoje. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Meus amigos, vamos discutir essa grande questão aqui com base em algumas anotações, porque a partir de hoje eu quero abrir uma série de vídeos sobre solidão, sobre a crise da solidão, sobre o problema da solidão, sobre essa pandemia silenciosa, segundo dizem alguns jornais, que está acontecendo no mundo e está chegando no nosso país, no Brasil. E aqui eu trouxe alguns dados alarmantes. Por exemplo, o The Lancet, lá do Reino Unido, lançou um editorial há algum tempo, 2 anos atrás, em que ele falava sobre a solidão como uma questão de saúde. Conexões sociais precárias estão associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças infecciosas, comprometimento da função cognitiva, depressão e ansiedade. Lá no Reino Unido, na época, já tinha um ministro da solidão. Isso em 2018. Um ministro da solidão também havia no Japão. Isso aqui em 2021. A preocupação política sobre a solidão já é tal que ela elege ministérios. Muito se comprova sobre o que, o que a solidão acarreta e o que a companhia também acarreta de coisa positiva. Esse estudo aqui diz que há um aumento de 50% na probabilidade de sobrevivência para participantes com relacionamentos sociais mais fortes. Quanto mais relacionamentos sociais fortes você tem, mais você vive. A influência das relações sociais no risco de mortalidade é comparável, segundo essa pesquisa, a de fatores de risco de mortalidade já bem estabelecidos. Solidão mata. E recente mesmo, de 2025, da OMS, diz que a solidão causa quase 1 milhão de mortes por ano, ou cerca de 100 mortes por hora. Esse relatório aqui da Organização Mundial da Saúde. E também o documento ressalta o impacto das conexões sociais na saúde, bem como nos seus desfechos em diferentes contextos. E quando a gente vem para o Brasil, pesquisa lá do Meta, da empresa Meta, em parceria com a Gallup, diz que quase um quarto da população mundial, mais de 1 bilhão de pessoas, relatou se sentir muito ou bastante solitário. No Brasil, esse percentual foi de 15%, é o mesmo registrado nos Estados Unidos. Nós ainda estamos, junto com os Estados Unidos, abaixo da média global, e esse número representa milhares de pessoas que convivem com o sentimento, ainda assim, certo? Que tende só a aumentar. E quando eu digo que ele tende a aumentar, eu também estou me baseando em pesquisa. Essa pesquisa aqui do Israel Passarelli Araújo, Solidão no Brasil, uma ameaça silenciosa à saúde, diz que a solidão tem surgido como um tópico relevante para a saúde coletiva, mas seu impacto em países em desenvolvimento ainda é pouco estudado, no caso do nosso. Esse estudo dele examina a crescente preocupação com a solidão no Brasil e como o envelhecimento, primeiro fator, a urbanização, segundo fator, mudanças nas estruturas familiares, terceiro fator, podem enfraquecer redes de apoio tradicionais e aprofundar a solidão em diversos grupos. E eu volto àquele editorial do The Lancet, que foi publicado lá em 2018. Talvez o que seja necessário seja o reconhecimento da solidão como um produto da forma como as sociedades e o mundo ao nosso redor são construídos. O que esses dois pesquisadores aqui, o Feng e o Astelbert, denominam de ambientes solitariogênicos, ou seja, iniciadores, geradores de solidão. Com base nesses dados todos, meus amigos, eu não vi como não refletir sobre esse assunto. E eu vou passar o mês de dezembro inteiro refletindo sobre esse assunto, em mais de 14 vídeos. Penso que vão ser 15 no total. E essa nossa reflexão, inclusive, vai servir de aquecimento
para o nosso Clube do Livro do ano que vem, cujo tema vai ser como lidar com a solidão no mundo moderno. Como entender, primeiro, a solidão no mundo moderno e como lidar com a solidão no mundo moderno. E você sabe, a solidão sempre foi, pelo menos indiretamente, se não diretamente, motivo de pesquisa e investigação de filósofos. Nós podemos começar com aquele que talvez seja o nosso patrono, não o primeiro filósofo a existir, mas aquele que certamente influenciou o mundo clássico greco-romano. Estou falando de Platão. Platão, você sabe, na sua República, iguala, por analogia, a mente humana e a polis, a cidade. Para explicar o balanço ou desbalanço da mente, ele explica o balanço ou desbalanço da polis, da cidade. E ali ele já fala metaforicamente, alegoricamente, analogamente, da mente, ou seja, da nossa parte interna, da nossa vida interior, em termos de falar de uma espécie de casa, mas não uma casa individual, mas uma casa coletiva, como é o caso da cidade. Segundo Platão, você é desbalanceado se as suas partes constitutivas não se harmonizam, a saber, o seu intelecto, a saber, a sua vontade ou o seu impulso, a saber, os seus apetites. Apetites, vontade e intelecto precisam estar alinhados, harmonizados, cada um fazendo a sua função para que você viva bem, para que você esteja balanceado, para que você esteja conectado, para que você esteja harmonizado. No mundo antigo também, Marco Aurélio, o grande imperador romano, conhecido por ser um pensador estoico devido às suas meditações, às suas anotações sobre a vida que sobreviveram até os nossos dias e viraram uma espécie de manual de como conduzir a vida. Marco Aurélio cunha a expressão cidade interior. Devemos cultivar a nossa cidade interior, prolongando assim o sentido da metáfora já colocada por Platão. A cidade interior de Marco Aurélio seria uma analogia, uma metáfora, uma alegoria, para que nós olhássemos internamente do mesmo modo, com o mesmo cuidado que nós olhamos externamente. Assim como ele, imperador, tinha como dever cuidar da polis, do império, das coisas políticas, das coisas públicas, ele estava chamando a atenção que ele também deveria cuidar da sua cidade interior. Assim como eu preciso arrumar as ruas da minha cidade, preciso arrumar as ruas da minha cidade interior. Freud tem uma famosa metáfora em que o indivíduo não é senhor na própria casa. A consciência não é senhora na própria casa. Freud fala aqui do inconsciente e do quanto ele influencia, condiciona, se não determina grande parte de quem nós somos. De novo, entendimento da nossa vida interior, da nossa subjetividade, como uma casa. O indivíduo, a consciência, não é senhora na própria casa. Mas a metáfora que eu queria colocar aqui para entender solidão, ainda na linha da casa, é uma metáfora que eu encontro em Kierkegaard, o famoso filósofo moderno, contemporâneo, precursor do existencialismo. E sobre ele já falamos na nossa escola, o Núcleo de Formação Filosófica, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Isso, nós falamos sobre ele no curso de Filosofia Contemporânea, no módulo sobre existencialismo, certo? Temos 2 aulas sobre ele, falamos na primeira aula. Na primeira aula, eu pego essa citação que quem me chamou a atenção foi o Anthony Kenny, o historiador da filosofia. Veja como essa citação é preciosa para que a gente entenda, metaforicamente, a interioridade como casa e, a partir daí, a solidão. Diz o seguinte: no caso de alguém imaginar uma casa consistindo em porão, térreo e première étage, ou primeiro andar, ocupada de tal modo ou antes de tal modo arrumada que fora planejada para uma distinção de posição entre os moradores dos diferentes pisos, e no caso de alguém procedesse a uma comparação entre essa casa e o que significa ser um homem, olha, ecos de Platão aqui, ecos de Marco Aurélio. Então, desafortunadamente, a lamentável e ridícula condição da maioria dos homens
é de que em sua própria casa preferem viver no porão. A síntese alma-corpo presente em todo homem é planejada com vistas a tornar-se espírito. Esta a sua estrutura. Mas o homem prefere permanecer no porão, isto é, nos limites do sensual, dos sentidos. Não prefere viver no porão. Não, a isso ele ama em tal grau que se zanga quando se propõe que ocupe um primeiro andar, o piano nobile, né, o andar nobre, e permanece vago à sua disposição, porque afinal ele se encontra em sua própria casa. Então a metáfora de viver na própria casa, que a casa interior é a que importa, é aqui nela que nós temos que habitar, e de preferência no andar mais nobre de todos, como ressalta Kierkegaard, é uma metáfora que atravessa a filosofia. Pensar na nossa vida interior como numa casa bem arrumada é uma metáfora que tem bons frutos. Quando a gente fala de solidão, filosoficamente falando, a gente está falando em habitar essa casa. A gente está falando em tornar essa casa atrativa para que nela nós não nos sintamos mal. Se nós quisermos prosseguir nessa imagem, significa que essa casa esteja cheirando bem, que essa casa seja confortável, que essa casa esteja bem localizada, que essa casa seja agradável de se ver. A pergunta é, você está fazendo isso com você? Porque os fatores para a solidão, e é isso que nós vamos analisar nessa sequência de vídeos, são vários, são inúmeros. Inclusive não filosóficos. São sociais, são demográficos, são geográficos, são econômicos, são de geração. Mas no que cabe a você, a sua reflexão pessoal, você está arrumando a sua casa? E a proposta que eu faço, então, é esta. Que tal se nós nos dedicarmos no próximo mês ao cultivo da arrumação da nossa casa? Para isso, eu preparei as aulas de que eu falei. São 15 aulas no todo. Os títulos são estes aqui. Vem comigo. Por que você desaprendeu a suportar a própria companhia? 2 tipos de solidão e por que a segunda é mais grave? Como parar de viver como hóspede na própria casa, na própria cabeça? A solidão moderna foi inventada aqui. Nós vamos falar sobre a origem filosófico-histórica da solidão moderna. Por que o silêncio se tornou insuportável para você? Como olhar para dentro sem se tornar prisioneiro de si mesmo? O celular não é o culpado. Sua dificuldade de atenção é existencial. Crise de identidade, porque você é facilmente substituível. Quando a vida deixa de fazer sentido. Razão, emoção e o drama de não saber o que se sente. A intimidade perdida, porque você não conversa com profundidade. O medo de si mesmo, porque você evita pensar sobre quem é. A construção da personalidade no mundo de aparências. 4 passos para construir uma mente onde vale a pena morar. Chega de autoajuda vazia, o que significa realmente se reinventar. Você está convidado a participar dessa reflexão de dezembro. Essa maratona de reflexão serão, em média, 3 vídeos por semana, até a segunda semana de janeiro, em que nós faremos a nossa abertura do Clube do Livro. Mas até lá, nós teremos muita reflexão pela frente. Você topa passar o mês de dezembro, esse finalzinho de ano, refletindo sobre a sua vida interior, como enriquecê-la, como aumentar o seu repertório, como lidar melhor com você, como viver melhor dentro dessa casa que é você? Se sim, continue comigo. Eu vou colocar o endereço do vídeo, porque você desaprendeu a suportar a própria presença, a própria companhia, aqui no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo aqui, para você ativar o sininho, se você está vendo esse vídeo antes, se você está vendo esse vídeo depois, para você ir lá e assistir. Se você topa maratonar comigo e refletir comigo durante esse mês, coloca aqui embaixo, Vitor, tamo junto. Tamo junto. É o contrário de tamo sozinho. E, portanto, eu quero que você coloque se você tá junto comigo nessa. Não se esqueça, você é o que pensa. Eu tô aqui para ajudar você a pensar melhor. E, como sempre, fique com Sócrates.